Bom dia a todos.
do livro Pão Nosso é para isto. O livro Pão Nosso, sabemos, né? Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Pedro, primeira epístola, capítulo 3, versículo 9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Iniciando mais essa palestra dessa manhã de domingo, mais uma, né? Nessa casa de Cristo, né? Baseada na doutrina do Espírito, dos Espíritos, né? Que é o cristianismo redivivo. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos, se bem que não pela presença física no ambiente da Casa Espírita, mas ligados pelas ondas da internet, sabedores nós que a espiritualidade amiga, responsável pela casa, nos abrange em cada ponto, em cada local que estejamos ligados. Agora ao vivo ou posteriormente assistindo essa gravação. Possamos rogar ao Mestre Jesus a força para resistir, a força para suportar as dificuldades de cada dia e a esperança de que depende apenas de nós a transformação do caminho que nos elevará pela nossa superação de nós mesmos a patamares mais elevados na escala espírita. Rogamos a Ti, querido Mestre Jesus, que nos envolva, todos nós presentes, todos os companheiros da casa que não puderem estar presentes, a espiritualidade amiga que envolve esta casa e a cada um de nós, nossos guias protetores, nossos espíritos amigos. E possamos ter, neste domingo, um início de dia em paz e harmonia e abençoado pelo entendimento da doutrina espírita. Fique conosco, querido Mestre Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, primeiro agradecer a mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui falando nessa casa maravilhosa que a gente tanto gosta. E, mais importante, né, estarmos falando da doutrina espírita. Eu peço aos senhores só um minutinho aqui que eu vou fazer uma manobrazinha aqui para a gente poder começar. Estou te mandando um link. Para pegar o celular? É. E passa ele para mim, por favor.
Não tem pressa, não. Bom, queridos amigos, né? Esse é o nosso tema de hoje. Transformação moral, né? O caminho para a elevação espiritual. Qual efetivamente é o nosso objetivo ao tratar um tema desse, né? Qual o grande objetivo, ou dizer, qual a grande finalidade que nós espíritos temos pela oportunidade de estarmos encarnados, né? Obviamente, será sempre essa oportunidade do crescimento, né? E nesse crescimento, nós vamos o quê? Nós vamos abrindo caminhos, nós vamos tendo a oportunidade de, pela nossa interpretação das leis divinas, de irmos crescendo, irmos a cada instante reavaliando posturas, reavaliando comportamentos, né? Acertando aquilo que já reconhecemos que estamos errados, né? Valorizando e efetivamente cada vez repetindo aquilo que nós já consideramos e temos a certeza de que estamos certos, e dessa forma, né, os nossos caminhos vão sendo me dá o celular aqui, eu preciso dele, né? Quero que você mude. Vamos sendo aparados, podemos dizer esse termo, vamos sendo aparados na nossa caminhada. E aí vamos, né? O quê? E aí vamos o quê? Vamos, né, tendo a oportunidade de cada vez irmos caminhando, né? Nesse caminhar tranquilo, nessa certeza de que o amanhã feliz depende apenas de nós. Então, nosso objetivo hoje é mostrar que um dos principais fatores para a evolução espiritual, né, é a nossa transformação moral. Sem termos a certeza deste objetivo e dessa capacidade de nos transformarmos, nós vamos perdendo a oportunidade de crescer. Agora, tendo esse conhecimento, o que acontece? Nós estamos cada vez mais caminhando em prol da nossa evolução. Bom, isso fica bem claro quando Allan Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, ou suas inclinações mais precisamente. O que Kardec nos fala com isso, né? Ele nos diz o seguinte, que um dos primeiros caminhos para essa evolução moral, um dos caminhos seria a transformação moral. Logicamente que nós sabemos, e é muito importante que o saibamos, que o outro fator seria a nossa evolução intelectual, né? Por quê? Porque através da nossa evolução intelectual, nós vamos tendo capacidade de interpretar o certo e o errado, e dessa forma facilita-nos a transformação do aspecto moral. Bom, o que nós vamos tratar hoje é especificamente apenas da parte da transformação moral. E Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele escreve o prefácio dessa obra de André Luiz, ele diz o seguinte, estou vendo aqui que minha querida amiga Sônia Rolim está ao vivo, tá? Um grande abraço para você, Sônia, meu e de Sheila, né? E que é sempre um prazer estar com você, mesmo que à distância. Emmanuel deixa bem claro isso no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele diz: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora
para os cimos da vida. E o que ele fala nisso? A grande importância, não é, de estarmos o quê? Nessa busca constante da elevação. Mas com o que ele fala? Que sem o amor ao estudo, nós não conseguiremos chegar lá, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa capacidade do amor ao estudo, né? O que seria esse amor ao estudo? É buscar o crescimento intelectual. É fundamental o espírita entender que ele tem que conhecer profundamente a doutrina espírita, mas ele tem que abrir o seu campo de conhecimento não só para a parte intelectual, tecnológica, mas também para a parte filosófica, né? Saber o que se passa em outras visões e interpretações do mundo exatamente para isso. Para a gente poder ter uma visão melhor do certo e errado e, dessa forma, a gente usar essas duas asas do conhecimento, né, do saber e do sentimento, da razão, para a nossa evolução. Bom, mas hoje nós falaremos sobre transformação moral, mas não poderíamos deixar de colocar essa necessidade do conhecimento tecnológico e do conhecimento filosófico das diversas linhas do pensamento da humanidade. A nossa transformação moral, que nos leva à nossa evolução, ela vai ter por base o quê? Ela vai ter por base o entendimento nosso que ela é um processo individual e voluntário, em que impomos a nós mesmos modificação de hábitos, paradigmas, comportamentos, atitudes. Em ciente disso, podemos dizer que a transformação moral exige uma postura de acordo com o quê? De acordo com as leis divinas. Nesse processo, a vontade ela vai ser de grande relevância, né? Por quê? Porque a vontade é a base de todo e qualquer processo de crescimento, né? Se eu não tiver baseado as minhas interpretações, os meus conhecimentos, vamos dizer assim, os meus deveres, né, através de uma firme vontade, eu não consigo alcançar os desideratos que me propõem. Então, nós sabemos que isso não é um processo rápido, que vai se concretizar de um dia para o outro. Por isso que uma das coisas que nós, espíritas, temos que sempre ter é essa tranquilidade de saber que tudo é um processo. E, sendo um processo, nós precisamos perseverar e exercermos sempre a vontade de fazer aquilo que é certo. Bom, então, continuando aqui, podemos dizer que a conquista dos valores morais é lenta, árdua e sacrificial. Daí a gente fala a grande importância da vontade, né? Porque sem essa vontade a gente não chega em lugar nenhum. A vontade vai direcionar, né, os nossos hábitos e as nossas tendências. E eu posso começar a trabalhar uma evolução melhor daquilo que eu entendo como acertos e tenho uma capacidade de interpretar também melhor aquilo que eu reconheço como erro, e aí eu vou valorizando fazendo cada vez melhor, e vou refazendo aquilo que eu interpreto que já não é o correto que devo fazer. Mas sempre interpretando que vitórias e derrotas fazem parte de quê? Do nosso caminhar. Então, é do dia a dia, né? Até porque, muitas vezes, nas nossas aparentes derrotas, que nós nos fortalecemos para alcançarmos as vitórias.
importante entender que essas derrotas só serão diluídas pelo efetivo querer, o querer de mudar, né? O querer de ser a cada dia melhor do que fomos no dia anterior. Amor, pega água para mim que está ali. Tá na caneca já. Dessa forma, nós podemos falar, sem sombra de dúvida, todo aprendizado hostil, agressivo, exige revisão e correção para que se harmonize com as leis. Como eu falo, isso vai demandar vontade, vai demandar autodisciplina, perseverança e renúncia. Porque não tem jeito. Para nós mudarmos aquilo que nós interpretamos que está errado, necessito que eu largar hábitos que me são agradáveis. É o hábito da maledicência, é o hábito de alguma viciação, é o hábito de evitar a verdade, né? Disseminar mentiras, né? E isso, de uma maneira ou outra, mesmo que posteriormente aquilo me incomode, no momento que eu estou praticando aquela viciação, aquilo, de certa forma, me é satisfatório. Então, eu tenho que começar a abrir mão daquilo que, de certa maneira, me agrada, mas que eu tenho a certeza de que não é o que eu quero, para refazer esses paradigmas, para refazer esse caminhar. E isso é uma das primeiras verdades que nos surge, né? Que toda transformação vai nos impor dor. A dor no sentido de dor de abrir mão daquilo que me satisfaz, né? E aí eu começo a perceber que aquilo que me satisfaz não é o que é o melhor para mim. E dessa forma, começando a ter esse sentimento, eu começo a fortificar a minha vontade para transformar aquela situação. Porque o aprendizado, ele é o quê? Ele é um processo que eu posso ter pelo exemplo, eu posso ter pela percepção do que as pessoas me falam, mas na maioria das vezes eu vou ter pela vivência daquela experiência desagradável. E por isso eu preciso refazer isso para que haja uma harmonização com as leis divinas, com o Pai, né? Mas precisamos lembrar que ninguém muda ninguém. Então, eu não posso querer ter a pretensão de mudar alguém. Porque toda vez que eu crio em mim essa interpretação que eu tenho a capacidade de mudar alguém, o que eu estou fazendo é deixar de atentar para as minhas necessidades para tentar resolver o problema dos outros. E muitas vezes o problema que eu quero resolver no outro é um problema que efetivamente eu trago e não tenho a coragem de enfrentar. Então, quando nós perdemos nosso tempo mudando o próximo ou tentando mudar o próximo, muitas vezes eu estou acumulando débitos ou desperdiçando oportunidades de refazer aquilo que eu faço errado. De que maneira eu posso, entre aspas, mudar o próximo? Exemplificando, porque a mudança será ele que o fará. Então, tenhamos sempre consciência de que a mudança deve ocorrer no íntimo de cada um. Ou seja, só eu posso mudar a mim mesmo. E outra coisa muito importante, não nos compete mudar o mundo. E Gandhi já nos dizia, se tu a mudança que queres para o mundo. Se eu quero mudar o mundo, torná-lo um mundo mais cordial, eu tenho que ser cortês com o próximo. Se eu quero criar um mundo mais justo, eu tenho que ser justo na minha relação com o próximo. E assim para todas as virtudes. Então, antes de eu querer mudar o mundo, eu tenho que
mudar-me. E nós sabemos que cada vez que nós vamos mudando, nós vamos melhorando a psicosfera do planeta e melhorando essa psicosfera. Eu crio condição pelas energias positivas de ajudar outras pessoas a sua mudança. Então, a transformação do planeta se dará pela transformação da maioria da humanidade. E dessa forma, com uma psicosfera positiva, eu começo a... Eu não, né? Essa psicosfera criada por todos nós começará a impedir que tantos companheiros ainda impregnados do mal tenham a energia e a vibração para reencarnar aqui. E é isso. E é assim que se dá o processo do expurgo de espíritos de um plano para outros planos, porque ele já passa a não ter a vibração para reencarnar naquele planeta que está num patamar elevado ao dele. E a gente pergunta, é fácil essa mudança? Não, não é fácil. Eu pergunto, é difícil? Se a gente responder que é difícil, significa que eu estou dando comando mental para mim mesmo que eu não vou conseguir fazer aquilo. Toda vez que eu defino que algo que eu tenho que fazer é difícil, eu crio para mim uma barreira psicológica que eu não vou fazê-lo. Eu tenho que falar e tenho que interpretar, entender que é trabalhoso, porque exige que eu mude paradigmas, exige que eu mude comportamentos e, principalmente, exige que eu interfira com a minha vontade naquele processo. Então, a gente deve usar a palavra difícil depois que a gente supera. E a gente pode falar, olha, foi difícil, mas se eu falo antes que é difícil, significa que eu já estou derrotado perante aquela transformação. E nós temos uma grande vantagem, né? Que a vantagem é que o Mestre que nos trouxe o caminho, né? E esse caminho Jesus expressou aonde? Nos Evangelhos. Mensagem ainda pouco entendida, né? Se a gente interpretar, olha só, nós mesmos, nós pegamos uma parábola que lemos há 5, 10 anos atrás, tivemos uma interpretação. Hoje a gente vai estar tendo uma outra interpretação. Por quê? Porque nesses 5, 10 anos fomos adquirindo conhecimentos, fomos adquirindo experienciações e vamos interpretando a mensagem melhor. Então, nós vamos vendo que o próprio conhecer do Evangelho do Cristo ainda está um pouco longe, né? Mas nós vamos nessa luta, como falamos, tudo é um processo, tudo é um caminhar, né? E desse jeito a gente vai atingindo e conseguindo o nosso entendimento. Entendimento que sem ele nós vamos atrair dores desnecessárias, dores criadas por nós mesmos em não procurar entender na sua profundidade a mensagem do Cristo. E quanto mais nós vamos atraindo a dor, nós vamos atrasando a nossa jornada evolutiva. No livro Pão Nosso, Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Diz ele, realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. Jesus é a salvação do mundo em que sentido? Como mestre, como guia e como modelo. Mas ele não nos salvará de nada sem que nós façamos a nossa parte. De uma maneira muito correta, né, antes de falar o que eu vou tentar explicar, eu quero deixar bem claro que o poder da oração talvez seja um dos poderes mais fantásticos que temos, né? E o que eu quero? Por que eu estou entrando com essa interpretação? Porque nós vemos muito no meio espírita, que eu convivo, então a gente tem condição de falar melhor, essa visão de que a oração é suficiente. E dessa maneira, né, nós evitamos de olhar no entorno, né, e nos atemos apenas à oração, até numa interpretação de que a nossa oração elevará a psicosfera do planeta. Mas, se a gente vai lembrar, Hermínio de Miranda, que no livro Candeias da Noite, ele diz o seguinte,
Aquele que se acha superior por estar dentro de uma doutrina efetivamente superior, como a doutrina espírita, esse que se acha superior ainda não está integrado nela. Porque a oração não é só do espírita. A oração que eleva o planeta é a oração do espírita, do católico, do protestante, do Islã, do budista, né? De toda e qualquer religião. A força da oração está naqueles até que não se professam religião nenhuma, mas fazem essa ligação com Deus. Por isso que a oração é importantíssima. Mas nós temos que interpretar a mensagem do Cristo, que colocava a oração como a terceira opção no processo, a opção final da elevação. Antes ele falava, está em Marcos, olhai e vigiai. Olhai, vigiai e orai. O que seria o olhai? O olhai é nós percebermos o que está acontecendo em volta e perceber que o erro está à nossa volta e, dessa maneira, nós temos que estar atento ao que ele diz. E eu me lembro que aqui na nossa palestra de hoje, nós falamos, até anotei aqui, deixa eu pegar aqui. Nossa palestra, na nossa oração de hoje, Emmanuel diz o seguinte: o cristão é um ponto de resistência ao mal onde se encontre. Olha só que importância isso, né? Onde nós nos encontrarmos, nós somos um ponto de resistência, mas esse onde se encontrar, efetivamente estar colocado perante aquilo que o mundo está nos apresentando. Por isso a importância do olhar. E a vigilância ao nosso comportamento, ao nosso psiquismo, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente interpreta. Então, nós podemos afirmar que encontraremos a paz no momento em que elegermos o Evangelho como farol que dissipa as sombras em que caminhamos, né? O que podemos falar disso? Que a construção, né, é um processo que temos que utilizar, a evolução é um processo em que temos que utilizar o Evangelho do Cristo como farol, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que vai dissipar as sombras que nós trazemos em nós mesmos, né? É a sombra que nós projetamos no nosso caminhar, né? Então, essa construção moral vai se dar passo a passo, lentamente, limpando as sombras que nós mesmos criamos, né? E cada obstáculo que a vida nos coloca, cada vicissitude que a vida nos coloca, ou nós interpretamos como um obstáculo intransponível, ou nós encaramos como uma oportunidade de crescimento. Então, depende de nós encarar as vicissitudes da vida como um muro ou como uma ponte que nos levará de volta ao caminho seguro. Fundamental, nesse momento, a oração. Aliás, a oração é fundamental em qualquer ponto do nosso caminhar. De manhã, indo para o trabalho, indo fazer uma refeição. A oração cria essa ligação que até a ciência já coloca, que nós trabalhamos em faixas vibracionais do pensamento acima da média, ou seja, seria aquele que eles chamam o ponto de Deus da nossa vibração, né? Então, a oração é fundamental, a gente quer sempre deixar isso, que não podemos nunca abrir mão dela. No Livro dos Espíritos, Agostinho nos coloca, a gente faz apenas um apanhado, não estamos trazendo ipsilites do que ele escreveu, mas ele nos coloca que nós precisamos analisar ao deitar todas as nossas ações daquele dia e, principalmente, as reações que tivemos perante elas e as atitudes tomadas, né? Por quê? Eu tenho que interpretar por que naquela determinada situação eu tive tal reação. E muitas vezes a reação não é nem pela situação, é pela pessoa que está envolvida. Então tem que buscar lá no meu sentimento, no meu interior, o que me levou a ter aquela atitude. E aí eu começo a interpretar que para determinadas atitudes ou para determinadas pessoas eu tenho comportamentos repetitivos.
E muitas vezes esse comportamento pode ser de raiva, pode ser de inveja, mas pode ser de culpa, de remorso, né? Então eu tenho que sempre procurar transformar todo o sentimento negativo num sentimento positivo, né? O meu remorso eu tenho que transformar num arrependimento, né? Por quê? Porque o remorso me deixa preso, o arrependimento me leva à reparação, né? E toda a culpa eu tenho que me levar como transformar numa obrigação de apagar o mal que aquele erro fez, né? Então, o importante é que de cada situação negativa eu vá buscar a solução que a elimina, trazendo assim um caminho mais amplo, mais agradável até de lidar com o próximo. A melhor maneira que eu tenho de lidar com o próximo é interpretando não o seu lado negativo, mas interpretando o seu lado positivo e trabalhar aquele lado positivo, que sabemos que quanto mais nós trabalhamos o bem, o mal vai se diluindo. Dessa forma, quando valorizamos ideias de culpa, remorso ou arrependimento, elas podem tornar-se ideias fixas, portanto, prejudiciais ao bom desempenho mental. Ou seja, é quando aquelas ideias se tornam monoideias, né? E nós ficamos remoendo aquele pensamento de raiva, de inveja, de negatividade, e isso só nos traz o quê? Um processo de estarmos presos a nós mesmos. E quando nós entramos nesse processo de monoideia, que nós vamos ver que para o espírito desencarnado muitas vezes leva até ao processo da ovoidização, né? Nós temos que fugir disso e parar para pensar, por que eu estou pensando só nisso? E qual é o problema efetivamente que está me fazendo a não conseguir pensar em outra coisa e, principalmente, a não conseguir pensar numa solução pacífica para esta relação, para este problema. E dessa forma, né, sabendo que a monoideia não nos ajuda em nada, nós temos que procurar uma solução, que muitas vezes é muito mais com nós mesmos do que perante uma situação ou perante alguém, né? Então, sempre procurar a saída e a solução quando a monoideia nos atinge. E quando assim nós procedemos de buscar essa solução para o processo da monoideia, nós vamos conseguindo condição para vencer aquele drama. Sendo assim, precisamos manter a mente vigilante para que elas não frutifiquem e atraiam espíritos que vibram naquelas faixas de sofrimento. É importante entender o quê? Que esses sentimentos negativos, eles nascem e crescem e são alimentados por nós mesmos. Pelos aqueles dois grandes problemas que os espíritos responderam para Kardec: orgulho e egoísmo. Então, trabalhar o orgulho e o egoísmo é fundamental para que eu saia desse processo que vai muitas vezes me levar à monoideia. Dessa forma, precisamos entender que o hábito de gritar ou proferir respostas com rispidez encobre o desejo de domínio, de imposição, agressividade, impaciência. Então, é fundamental que num processo de discussão, se num processo de debate, nós não tenhamos a ideia de que é necessário e fundamental vencer o debate. Não existe vencedores no debate. O que existe é o debate ser usado para discussão de ideias, solução para um problema. E muitas vezes é melhor até não abrir mão daquilo que você pensa, porque se aquilo que você pensa for o certo, ele vai vir mais à frente, porque a verdade sempre vem. E às vezes você está tão ciente que é o certo, e muitas vezes não é. Então, se tem muita
resistência à sua ideia, repense a sua ideia, preste atenção no ponto de vista do outro, né? Tenta entender um pouco por que a outra pessoa ou o grupo está lhe falando aquilo que é diferente do que você pensa, que muitas vezes você vai ver que você pode estar errado. Então, sempre é necessário, no momento que a tensão aumenta, acalmar-se. A água da paz, como dizia o Chico, né? Modular a voz, abaixa a voz. Pense antes de falar. Já repararam quando alguém chega num ambiente agitado, falando alto com você, se você responde num tom mais baixo, naturalmente aquela pessoa baixará a voz. A voz, a menos que esteja num processo de perturbação muito grande. Mas se você falar no mesmo tom de voz com aquela pessoa, ela vai voltar num tom mais alto acima. Então, falar em voz baixa no momento de conflito é a maneira de você também jogar um balde d'água para esfriar o ânimo. Então, no ambiente de convivência diária, por essa convivência, nós não devemos apenas mudar o próximo, mas precisamos ir nos mudando e que cada um faça esse processo de mudança para entender o outro. Então, outra situação muito complicada, que cria muitos problemas, é quando eu me nego a ouvir o próximo. Não quero nem saber o que você está falando. Interessa o que eu acho, o que eu penso, e isso que tem que ser vencedor nessa discussão de ideias. Né? E quando eu me nego a ouvir o próximo, eu estou criando, no mínimo, um problema da pessoa se sentir desrespeitada de não ter a opinião dela, pelo menos, sido interpretada e escutada. Né? E na maneira e na capacidade que eu tenho de ouvir o próximo, eu não só o valorizo, como eu dou também a oportunidade de interpretar o que o outro fala e que muitas vezes ou vai me dar a certeza do que eu estou certo, ou vai me dar a certeza de que eu estou errado, mas principalmente vai me dar uma oportunidade a mais, uma visão diferente para aquela determinada situação. E isso é tudo crescimento na nossa visão do mundo, porque é importante a gente saber como o outro vê as situações da vida. Então é sempre necessário ouvir, mesmo que seja diferente do nosso pensamento, e mesmo que a princípio, pelo nosso orgulho e egoísmo, nos desagrade. Mas na hora que, mesmo me desagradando, eu paro para ouvir a pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou combatendo tanto o meu orgulho quanto o meu egoísmo. Outro problema é cultivar mágoas e colocá-la para fora na primeira oportunidade. Isso é comprazer-se na dor. Né? Toda vez que aquela história, né? O que eu tenho que falar, eu falo. Eu não tenho papa na língua, eu não tenho pretensão de impedir de expor meu ponto de vista. Não. Muitas vezes, quando falamos aquilo que nos vem à boca, porque a gente não fica guardado para aquilo, nós queremos muito mais agredir do que colocar um ponto de vista. Então, está incomodado com algo, está incomodado com alguém ou com uma situação, coloque aquela maneira de forma equilibrada, sem mágoa, sem raiva, sem tom de voz imperativo, mas sempre buscando o quê? O consenso, sempre buscando a disseminação de ideias para se chegar a uma conclusão melhor. Os melindres sempre vão ganhar sobrevida quando nós não estamos preparados ou com a vontade efetiva de evitá-los. Lembrando sempre que o pensamento vivifica as ocorrências, injeta-lhes energias deletérias, tornando-as incontroláveis. Por quê? Porque o pensamento ele é energia, né? Isso já está comprovado, ele é matéria. Né? E conforme eu vou fazendo esse processo do pensar, e do pensar baseado em sentimentos de negatividade, né? Porque o nosso pensamento ele é fruto de alguma coisa. De que o pensamento é fruto? Ele é fruto das nossas emoções
dos nossos sentimentos que trazemos conosco. Por isso a necessidade do autoconhecimento, que eu vou interpretando o que está me fazendo ter esse pensamento que vai me levar a atitudes e a palavras, né? Então, ao eu interpretar o pensamento e ver a negatividade que ele tem, eu vou impedindo que eu vá pensar negatividades que serão o quê? Eu mesmo estar me injetando energias negativas, energias deletérias, né? Para isso, nós temos que interpretar e trabalhar num grande sentimento, uma grande virtude, que é o auto-perdão, né? Me perdoar por ainda pensar assim e trabalhar para não pensar mais. E dessa maneira, ao entender que eu preciso do meu perdão, eu verifico que realmente o próximo também precisa do meu perdão. Então, eu só tenho condição de perdoar alguém quando eu tenho a intenção e necessidade e a real interpretação de que eu preciso me perdoar também. Dessa forma, o cultivo do perdão, em sintonia com a lei de atração, promove a aproximação de outras pessoas que agirão em conformidade com o mesmo padrão. Tudo é energia. Se eu estou vibrando numa energia baixa, que tipo de espíritos encarnados e desencarnados eu vou trazer? Vou trazer espíritos encarnados e desencarnados que estão naquela mesma faixa. Então, quando eu consigo me perdoar e dessa forma perdoar o outro, e perdoar-se não é passar a mão na nossa cabeça para continuar errando, é interpretar que eu errei porque sou um ser em formação, em crescimento, mas ter a certeza que eu tenho que, pela minha vontade, pelo meu efetivo querer, impedir que aquela sintonia negativa continue permanecendo em mim, né? E aí nós interpretamos quando Jesus falava: ajuda-te que o céu te ajudará, né? Mude tua faixa de vibração, trabalhe numa vibração mais positiva, que você terá a espiritualidade mais afinada com o Pai, lhe dando suporte. Todo bom exemplo produz bom fruto. Todo pensamento bom também produzirá bons frutos, né? Comportamentos de baixo teor vibratório é como um pântano fétido, né? Onde vai atrair insetos asquerosos. Assim, enobrecer a palavra atrairá amigos sublimes. Olha, a palavra já é lá no final da linha. Sentimento, emoções, pensamentos, palavras e atos. Então, quando eu interpreto que a palavra é produto disso tudo, eu tenho que trabalhar o quê? Os meus sentimentos, que vão emitir essas energias que vão atrair o positivo e vão ser um fator de repulsão a toda a negatividade que vier tentar me alcançar. Precisamos, então, assim, evitar brigas e discussões, porque elas são alimentos virtuais lançados a entidades que se comprazem em atiçar os desencarnados. Toda vez que existe uma briga ou uma discussão entre pessoas, estarão ali grupos, né, de espíritos alimentando e sendo alimentados. É um processo de retroalimentação. Eles nos insuflam e nós vamos dando alimento para eles aumentarem isso, né? Então, não deixemos que nossos ambientes, principalmente os nossos lares, né, se transformem em ambiente de disputa inferior. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o Espírito Irmã Rosália nos diz o seguinte: grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que outro mais tolo do que ele fale, né? Deixando que fale outro mais tolo do que ele. É aquela historinha, quando eu era criança, né, que se falava: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, como nós todos estamos no mesmo patamar, as diferenças são pequenas, se eu sou melhor aqui, eu sou pior ali, eu falo em termo intelectual, em termo moral, é sempre importante deixar a pessoa falar, né? E
Quando você deixa uma pessoa falar, você tem a oportunidade de interpretar o que ela falou, né? De voltar depois no entendimento mais tranquilo, né? De abaixar o tom de voz, se o tom de voz for alto. E também, quando eu falo em cima, eu estou assolando a raiva, porque é a maneira da gente desrespeitar aquele que está falando, né? Então, o que a irmã Rosália fala é exatamente isso. Deixa a pessoa falar, né? E se for uma besteira tão grande, talvez o silêncio seja a melhor resposta. E num outro momento, né, se traz aquele assunto de novo à tona, onde os ânimos estejam mais calmos, e aí fica mais fácil de ser interpretado aquilo que efetivamente tem que ser conversado. Então, precisamos estar atentos que desconfiança e ciúme são combustíveis à espera da fagulha para explodir, né? Porque ela vai abrir espaço sempre a você ser insuflado de pensamentos negativos, né? Não significa isso a confiança absoluta, né? Mas também não justifica desconfiança onde não existe efetivamente algo para se desconfiar, né? Nós estaremos sempre abrindo espaço para espíritos oportunistas ou espíritos vingativos, de nós mesmos ou da pessoa para quem a gente direciona esse sentimento mais negativo. E quando eu evito esse tipo de sentimento que nos surge do nada, e a gente interpreta que são aberturas que nós damos para esse tipo de fagulha nos ser colocado, né? Nós vamos tendo condição de nos pacificarmos, né? Importante também saber que quem engana está enganando a si próprio, né? Então, quem engana é uma pessoa necessitada de suporte espiritual, necessitada de caridade, né? Caridade do perdão, porque o erro ele só é definitivo em termos de efetivo mal a quem realmente o faz. Outra preocupação que temos que ter é com a malícia, porque a malícia desperta o mal adormecido no nosso íntimo. Nós temos que entender isso. Por sermos espíritos em crescimento, lutando contra nós mesmos, nós ainda trazemos, e temos que ter a ciência disso, tanta negatividade em nós, né? Então, a malícia é algo que nós trazemos a nós. Então, ante uma situação dúbia, devemos silenciar, evitarmos de fazer comentário, né? E porque um comentário negativo, ele não acrescenta em nada. Então, tire suas conclusões, procure a maneira de ajudar aquela situação, mas comentários maliciosos servem também como fagulhas para desenvolver situações que podem atingir níveis dramáticos. Outra preocupação que devemos evitar: a promiscuidade mental ou de fato carrega para nossos lares os parceiros espirituais que exploram as mentes desavisadas. Olha só, nós estamos falando em promiscuidade, que pode ser não apenas na área da sexualidade, mas também na área de todo e qualquer comportamento. Ele apenas o pensar nele, olha só, promiscuidade mental, já faz que nós tragamos conosco para os nossos locais, para os nossos lares principalmente, esses parceiros espirituais que vibram nessa faixa e que ficam nos atiçando. Então, se eu tenho uma dificuldade em alguma área, eu tenho que evitar tudo que me leve àquela situação. Se eu sou a pessoa que gosta de jogo, eu não vou passar num local de jogatina. Se eu gosto de bebida, eu não vou
parar em bar para conversar com amigos, se eu sou uma pessoa ainda presa à sexualidade, eu não vou ficar vendo filmes pornôs, eu não vou indo a prostíbulos. Por quê? Porque a única maneira de eu superar a minha negatividade é enfrentando efetivamente, de fato, através de quê? Daquilo que é o fator elementar para tudo, da minha vontade de não querer mais ser aquilo que eu sou até aquele momento. Né? Outra coisa que precisa estar muito atento é o medo, porque o medo se aninha numa alma descrente, interpretando que o medo faz parte do nosso caminhar. É o medo do desconhecido, o medo do que vai acontecer, ele faz parte do processo do quê? Do meu instinto de conservação. Mas aquele medo que nasce do nada, que nasce sem uma base efetiva, né? Esse medo ele tem que ser combatido, porque ele pode me levar a um processo lá na frente de entrarmos numa síndrome do pânico. Né? E o medo sempre será uma falta de fé. Né? Ele nos predispõe a essa experienciação e essa influenciação negativa. Dessa forma, a melhor forma de se libertar do medo é cultivar a fé. Né? Temos sempre alguém que nos quer do nosso lado, nós nunca estamos sozinhos. Né? E temos duas opções, ou vencer o medo, ou permitir que ele vença. E qual a melhor maneira, qual a melhor opção? É enfrentar o medo com a nossa atenção, com o nosso cuidado, né? E o bom senso é sempre imprescindível. Allan Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1862, dizia o seguinte: a espécie de pavor e angústia que experimentais nesses momentos é um sinal de fraqueza que o espírito aproveita. Dominai o medo e com a vontade triunfareis. Dominai-o resolutamente. Dessa forma, precisamos evitar também o hábito de caçoar das mazelas que ferem o corpo e a alma humana, pois ele revela sordidez, ausência de piedade para com o próximo. Isso é o bullying, né? Isso é caçoar de uma doença, caçoar de um defeito físico. Né? Isso só nos mostra a nossa pequenez. E nós que temos crianças que de alguma maneira estão conosco, né? Vamos fortalecê-las para não se permitir que sejam caçoadas por qualquer problema que elas possam ter, mas vamos também incutir nela a necessidade delas respeitarem o próximo com as suas dificuldades, com as suas deficiências. Né? A dor alheia nunca pode ser motivo de diversão. Então precisamos substituir o desejo de caçoar pela piedade, porque isso é uma grandeza moral. Agindo assim, nós vamos não compactuando com o espírito inferior e dando um exemplo para que outros assim não façam, e chamando a atenção dos outros, né, com jeito, com equilíbrio, para que não tenham aquela atitude de fazer bullying com o próximo. Né? E não podendo ajudar, né, não vamos prejudicar, mas sempre possível, vamos fazer o máximo para ajudar. Outra preocupação: a maledicência, a calúnia e a intriga são ervas daninhas entranhadas na alma. Mas isso é uma das coisas que a gente muitas vezes não interpreta que somos maledicentes. É um simples comentário. Quando caluniamos alguém, não, estou falando a verdade, né? Isso não é uma intriga, é apenas algo que eu observei. Então, vamos ver se as nossas falas não estão carregadas de maledicência, de calúnia, de intriga. Né? A maledicência vai abrir sempre o caminho até para que a calúnia e a intriga se fortaleçam. E Jesus é muito claro lá em Mateus quando ele fala: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. E isso tudo vai vir aonde? Da maledicência, porque ela vai ser a porta aberta para entidades malévolas que vão fazer ter uma
termos uma quantidade de comportamentos negativos. Até porque essas entidades, quando nós somos maledicentes e caluniadores, se elas forem simpatizantes do caluniado, elas voltar-se-ão contra o maledicente. Então, você começa a puxar para você espíritos que gostam daquela pessoa, mas também vibram em faixas baixas e vão lhe atacar, e vão lhe perturbar, e vão lhe trazer dificuldade. E agora, se forem adversários ou simpatizantes adversários do caluniado ou simpatizantes do caluniador, vão atacar o caluniado, e você será responsável por toda aquela gama de mal que aqueles espíritos fizerem com a vítima da sua calúnia, né? Nessa confusão, então, todos saem prejudicados, né? E as consequências serão sempre de inteira responsabilidade do maledicente. No livro Sexo e Destino, o André Luiz, quando ele cita lá o caso de Moreira, um ex-obsidiado que estava em fase inicial de regeneração, ele diz o seguinte: o mal não merece qualquer consideração além daquela que se reporte à corrigenda. O que André Luiz quer falar isso? Que nós não precisamos, não devemos comentar o mal, a menos que seja como exemplificação para que outros não o cometam e como seja de uma maneira de que, com jeito e com capacitação e com cuidado, eu leve aquela pessoa que o cometeu a que se corrija para que não volte a cometê-lo, né? E nós vamos ver Allan Kardec, né? Porque, na verdade, ainda falando no processo do obsediado, né? Que André Luiz trata no Sexo e Destino. O obsediado está sempre trazendo para si, pelas suas vibrações, a negatividade. E se ele está aberto à negatividade, ele também vai receber todo o pensamento negativo que vier para ele, né? E sobre isso, Kardec vai falar no livro dos Médiuns, quando ele diz o seguinte: as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, olha só, eu vou conseguir me livrar de um processo obsessivo quando eu conseguir modificar o meu comportamento moral. E talvez isso seja um dos maiores problemas quando nós recebemos pessoas que chegam à casa espírita trazendo um processo de obsessão, porque eles não conseguem interpretar que eles têm que modificar para o seu crescimento. A maledicência, isso André Luiz fala no Missionário da Luz, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Olha só o que a maledicência nos deixa abertos, né? Então vamos trabalhar hábitos saudáveis, lutar contra essa nossa capacidade negativa de ainda ser uma maledicência. E dessa forma, a melhor forma de destruirmos o mal que trazemos em nosso íntimo é praticar o bem e a humildade, né? São essas virtudes que fazem que nós apaguemos o mal que ainda está em nós. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz o seguinte: quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então, com a humildade virão paciência, fraternidade, solidariedade, confiança, tolerância, caridade e outras tantas virtudes que farão com que o amor prevaleça. O Espírito de Verdade nos fala lá, no Evangelho segundo o Espiritismo: Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, trabalhando no bem, nós vamos nos transformando moralmente e nos instruindo, como eu falei no início, tecnologicamente e nas filosofias do mundo, nós vamos tendo uma capacidade de interpretar o erro
nosso e o erro que possa estar graçando no mundo. É importante, então, a autodisciplina que Emmanuel, nesse mesmo livro, diz: é necessário instalar o governo de nós mesmos. Em qualquer posição da vida, o problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Vontade forte para conosco significa nós buscarmos em nós a autonomia, nunca a independência, nunca seremos independentes, mas podemos ser autônomos. O ser autônomo é aquele que fala e age efetivamente da maneira que ele acha que é o certo, e não em função do que é o politicamente correto. Por isso, é fundamental que a gente fuja da espiral do silêncio que faz que nos calemos perante as coisas que vemos erradas, porque temos medo de incomodarmos ou ficarmos fora do padrão que o grupo todo pensa. Olhai, vigiai e orai, mas sejamos autônomos no nosso comportamento e sempre, como ele fala aqui, com boa vontade com os nossos irmãos. Encerramos nosso estudo de hoje com Allan Kardec na Revista Espírita de 1862, quando ele diz o seguinte: esforçar-se por ser bom, tornar-se melhor se já é bom, purificar-se de suas imperfeições. Numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Tal é o meio de adquirir o poder de dominar os espíritos inferiores para os afastar. É, basicamente, sermos melhor a cada dia do que formos no dia anterior, né? Dessa forma, a evolução é processual. Ela não demanda pressa, mas demanda firmeza, demanda intenção e verdadeira vontade de transformação. Que o nosso trabalho seja a cada dia ser melhores do que fomos no dia anterior. Livrando-se das nossas mazelas, nós vamos afastando de nós os espíritos inferiores e vamos trazendo para nós espíritos de luzes que vão nos mostrando cada vez mais que, através da transformação moral, nós vamos alcançando a nossa evolução espiritual. Agradeço a todos, muito obrigado pela presença, e vamos, dessa forma, elevando o nosso pensamento ao Pai, agradecendo e pedindo que possamos ter a oportunidade de, interpretando os nossos comportamentos, interpretando o nosso dia a dia, mas, basicamente, buscando em nós os sentimentos que nos levam ainda a ter comportamentos negativos, e transformando com determinação, com vontade e com força. Para isso, utilizemos-nos da grande arma da oração, rogando ao Pai que nos envie os nossos amigos espirituais que vão nos trazer o processo da intuição, e que façamos o esforço de, trabalhando no bem, estarmos atentos a toda intuição, a toda mensagem subliminar, a toda mensagem que a espiritualidade nos traz para atentarmos para o caminho correto. Que tenhamos sempre o Mestre Jesus como guia e modelo, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Sabendo que se nós, como ele nos disse, formos fiéis a eles, estivermos ligados e presos à sua palavra, nós efetivamente seremos cristãos. E dessa forma, conheceremos a verdade que liberta. Esteja conosco, querido Mestre Jesus. Abraços a todos os companheiros presentes dos dois planos, a todos que estão ouvindo e vendo após este momento, né, em outro momento no Facebook, no SEAC, e agradeço mais uma vez a oportunidade que tive de voltar a falar para pessoas tão queridas como os nossos amigos aí do SEAC. Fique com Deus, hoje e sempre. Graças a Deus.